Os homens ricos são nascidos ou feitos e quais exatamente são os benefícios de ser bilionário? Podemos pensar que sabemos muito sobre esses homens ricos, mas alguns fatos sobre suas vidas certamente vão te chocar, começando pelo número 10, fortuna líquida de Steve Ballmer, 95,4 bilhões de dólares. Steve Ballmer foi criado em Farmington Hills, Michigan, e viveu uma vida bastante confortável entre pessoas ricas, já que seu pai era gerente da Ford Motor Company. Ele optou por não seguir os passos do pai, em vez disso, demonstrou um grande interesse em engenharia, matemática e economia. Aos 25 anos, ele se juntou a Bill Gates em sua empresa de tecnologia iniciante, a Microsoft. Os dois se conheceram na faculdade e Gates depositou confiança e segurança suficientes nele para lhe conferir alguns dos cargos mais importantes. Ballmer se tornou o CEO da empresa e, eventualmente, o presidente. Em seus anos posteriores, ele adquiriu o Los Angeles Clippers da National Basketball Association. Ele é casado com Connie Snyder e eles têm 3 filhos juntos. Como você provavelmente pode imaginar, ele possui várias propriedades de luxo. Uma das mais notáveis é sua casa de 10 milhões de dólares em Hunts Point, Washington, e ele tem outra propriedade em Whidbey Island. Ao contrário de muitos de seus colegas super ricos, ele prefere dirigir um Ford Fusion Hybrid de 19 mil dólares. Ballmer e Gates doaram 10 milhões de dólares para o Departamento de Ciência da Computação em Harvard, e em 2014, Ballmer doou 50 milhões de dólares para a Universidade de Oregon. Número 9. Fortuna líquida de Gautam Adani, 95,8 bilhões de dólares. O nono da nossa lista é da incrível Índia. Suponho que possamos dizer que Adani veio de origens relativamente humildes. Seu pai era um pequeno comerciante têxtil e não tenho certeza do que sua mãe fazia. Ele abandonou a universidade no segundo ano, mas não entrou para o negócio do pai. Anos depois, ele fundou a Adani Sports, que inicialmente se concentrava em commodities agrícolas e energéticas. Em 1994, sua empresa recebeu um contrato do governo de Gujarat para gerenciar o porto de Mundra. Ele teve um desempenho excepcional ao estabelecer o primeiro cais e torná-lo o maior porto do setor privado na Índia, capaz de movimentar quase 210 milhões de toneladas de carga por ano. Em 1996, a Adani Power foi fundada e agora eles são o maior produtor privado de energia térmica na Índia. Desde então, ele adquiriu um porto e uma mina de carvão na Austrália. A empresa de Adani não parou por aí. Em 2022, eles adquiriram a Ambuja Cements. Depois de todo esse trabalho árduo, ele precisa aproveitar seu dinheiro de alguma forma. Ele possui 3 jatos particulares, um Beechcraft, um Bombardier e um Hawker. Se ele planeja apenas fazer uma viagem curta, pode escolher entre um dos seus 3 helicópteros. Ele possui uma Ferrari, mas seu carro favorito parece ser sua BMW Série 7. Ele possui várias propriedades, mas suas 2 principais residências são uma casa enorme em Delhi, que alguns compararam a um palácio, e uma casa em sua cidade natal, Ahmedabad. Número 8. Fortuna líquida de Sergey Brin, 99,6 bilhões de dólares. Brin veio de uma família de cérebros brilhantes. Seu pai era um professor aposentado de matemática e sua mãe uma pesquisadora no Goddard Space Flight Center da NASA. Eles levavam uma vida simples em Moscou e emigraram para os Estados Unidos em 1979. Brin possuía uma paixão pela ciência da computação e estudou isso na Universidade de Maryland e na Universidade Stanford. Ele conheceu Larry Page em Stanford e eles eventualmente se tornaram amigos próximos, frequentemente compartilhando ideias. Eles juntaram suas cabeças para iniciar um mecanismo de busca que ganhou popularidade entre os usuários de Stanford. Em 1996, eles disponibilizaram a primeira versão do Google no site de Stanford. Eles reconheceram o potencial de seu projeto e continuaram a expandi-lo para o que conhecemos hoje. Felizmente, por que o que eu faria sem o Google? Seus lucros cresceram e agora Brin está colhendo as recompensas de seu trabalho árduo com Page. Ele possui um Boeing 767-200 personalizado e um jato Dornier Alpha. O bilionário do Google recentemente comprou uma propriedade de luxo em Point Dume, Malibu. Esta propriedade de 6.300 pés quadrados possui 5 quartos e 7 banheiros. Mas se isso não parecer muito para um bilionário, acredite, há mais. Ele possui um elegante apartamento em Nova York, 2 casas na cidade de Los Altos Rios, na região do Vale do Silício, Califórnia, e se ele se cansar de tudo isso, ele sempre pode aproveitar seu superiate Dragonfly. Número 7. Fortuna líquida de Mukesh Ambani, 101,3 bilhões de dólares. A incrível Índia aparece novamente na lista. Ambani nasceu no Iêmen em 1957, mas seu pai decidiu mudar a família de volta para a Índia para iniciar um negócio de comércio. Eles levavam um estilo de vida modesto.
Ambani usava transporte público e nunca recebeu uma mesada quando criança. Em sua vida adulta jovem, ele estudou engenharia química e depois começou a fazer um MBA em Stanford. Ele decidiu abandonar o curso para ajudar seu pai a construir outro negócio chamado Reliance, que atuava em refino e petroquímica. Essa acabou sendo uma boa decisão, porque o negócio eventualmente se expandiu para incluir as indústrias de varejo e telecomunicações. Através desse negócio, ele possui a franquia do Indian Premier League, Mumbai Indians, e também fundou uma liga de futebol chamada Indian Super League. Após a morte de seu pai, Ambani adquiriu a Reliance Industries Limited e a Indian Petrochemicals Corporation Limited. Ele desenvolveu a maior refinaria de petróleo de base comunitária do mundo em Janagar e começou a investir em diferentes negócios. Ele vive em um edifício privado de 27 andares chamado Antilia, uma das residências privadas mais caras do mundo. Ela está equipada com 3 helipontos, uma garagem para 160 carros, cinema privativo, piscina e centro de fitness. Há até uma sala de neve que libera flocos de neve pelas paredes. Ambani também é um verdadeiro sedutor, já que presenteou sua esposa com um Airbus 319 de 60 milhões de dólares em seu aniversário de 44 anos. Que sortuda! Número 6. Fortuna líquida de Larry Page, 103,9 bilhões de dólares. Assim como seu amigo Sergey Brin, ele nasceu de pais bastante inteligentes. Seu pai era professor de ciência da computação e sua mãe ensinava programação de computadores em uma faculdade. Ele sempre demonstrou habilidades intelectuais superiores e mostrou grande aptidão para a educação musical, o que ele afirmou ter inspirado sua impaciência e o tornou obcecado por velocidade e computação. Como seus pais eram especialistas em ciência da computação, sempre havia algumas peças de computador por perto, com as quais ele brincava. Mais tarde, ele decidiu seguir sua paixão e obteve um diploma de bacharel em engenharia da computação e um mestrado em ciência da computação. Ele se juntou a Sergey Brin em Stanford e a mágica do Google começou. Como já expliquei isso antes, vamos nos concentrar em seu estilo de vida. Ele possui uma casa de arquitetura espanhola colonial na Califórnia e tem comprado propriedades e demolindo casas próximas à sua para criar espaço para uma grande casa ecológica que ele quer projetar para minimizar o impacto no meio ambiente. Ele possui um iate de super luxo chamado Sensis no valor de 45 milhões de dólares. Em termos de seus esforços filantrópicos, ele doou mais de 20 milhões de dólares para o Voice Health Institute em Boston e 15 milhões de dólares para a luta contra a epidemia de ebola na África Ocidental. Ele também é um investidor na Tesla Motors e tecnologia de energia renovável. Número 5. Fortuna líquida de Warren Buffett, 112,7 bilhões de dólares. Lembra-se da minha pergunta sobre se os homens ricos nascem ou são feitos? O que você acha sobre Buffett? Desde uma idade jovem, sua paixão parecia ser negócios e investimentos. Quando tinha 7 anos, ele pegou emprestado um livro chamado 1000 Maneiras de Ganhar $1000 e, a partir daí, parecia que ele sempre tinha uma nova ideia empreendedora. Ele vendia chicletes, revistas, garrafas de Coca-Cola e até trabalhava na loja de seu avô para ganhar dinheiro. Ele começou a aprender sobre o mercado de ações e investimentos quando tinha 10 anos e comprou suas primeiras 3 ações aos 11 anos. Aos 19 anos, formou-se em bacharelado em administração de empresas e mais tarde obteve seu mestrado em economia. Trabalhou como corretor de ações em 1952 e casou-se com Susan Thompson. Em 1954, tiveram 2 filhos. Ele fundou a Buffett Partnership Limited e se tornou milionário em 1962 devido às suas parcerias. Ele continuou investindo e posteriormente adquiriu uma empresa têxtil. Mais tarde, mudou para o setor de seguros, pois a coisa têxtil não estava indo muito bem. Ele continuou adquirindo ações e isso é o que levou à sua incrível riqueza atual. Hoje, ele administra a Berkshire Hathaway, que possui muitas empresas, incluindo Duracell e Geico. No que diz respeito à extravagância, ele ainda mora na mesma casa em Omaha, que comprou em 1958, e planeja doar 99% de sua fortuna para a caridade. Número 4. Fortuna líquida de Bill Gates, 123,2 bilhões de dólares. No número 4 da lista está Bill Gates, que ocupou o primeiro lugar por muitos anos. Esse cofundador da Microsoft escreveu seu primeiro programa de software aos 13 anos e continuou perseguindo suas paixões na vida adulta. A maior parte de sua riqueza vem da Microsoft, que fundou com Paul Allen em 1975. Ele ocupou os cargos de presidente do conselho, CEO, presidente e arquiteto-chefe de software na empresa. Já sabemos bastante sobre esse cara, então vamos dar uma olhada em seu estilo de vida. Gates possui uma mansão que tem vista para o Lago Washington em Medina. Essa propriedade enorme possui algumas características interessantes, incluindo uma piscina com sistema de música subaquática, uma academia e uma sala de jantar enorme.
Em 3 de maio de 2021, Bill e Melinda Gates anunciaram que decidiram se divorciar, mas continuariam trabalhando juntos em esforços filantrópicos. Alega-se que Melinda tinha preocupações sobre as conexões de Bill com Jeffrey Epstein. O divórcio foi finalizado em agosto do mesmo ano. A opinião pública sobre Gates não tem se mantido consistente ao longo dos anos. Inicialmente, ele era apenas um nerd legal da computação que conseguiu ficar muito rico, e ele era amado um pouco mais quando começou a se concentrar em questões de caridade com sua ex-esposa. Sua imagem começou a deteriorar após o anúncio do divórcio, e as coisas pioraram durante a pandemia de Covid-19, quando ele foi acusado de priorizar o lucro em detrimento da saúde pública. Número 3. Fortuna líquida de Bernard Arnault, 137,1 bilhões de dólares. Esse magnata dos negócios francês é o cofundador, presidente do conselho e CEO da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Ele também é conhecido como a pessoa mais rica da Europa. Em seus dias anteriores, ele frequentou a renomada Universidade de Engenharia da França, École Polytechnique. Ele trabalhou na empresa de seu pai e eventualmente o convenceu a diversificar e focar em imóveis. Na década de 1980, ele decidiu que queria criar marcas de luxo e trabalhou incansavelmente até alcançar esse objetivo. Ele também possui muitas outras coisas, como várias empresas online, o Chantal Cheval Blanc, iates da Princess Yachts e o Royal Van Lent. Ele também investiu na Viz, uma empresa israelense de segurança em nuvem. Ele tem grande paixão por colecionar arte e possui obras de Andy Warhol, Yves Klein, Henri Moore e Picasso. Ele reside em Bordeaux, em um castelo de 150 anos que pertence à sua família desde 1998. Ele também possui um belo hotel nos Alpes franceses e uma enorme vila em Saint-Tropez. Fora da França, ele possui 5 casas em Beverly Hills, no valor total de 125 milhões de dólares. Seu superiate custa mais de 150 milhões de dólares, e minha parte favorita é a piscina com fundo de vidro. Ele também possui um jato particular, um Dassault Falcon 7X, mas não para por aí, porque quando você é super rico e suas casas, jatos e iates não são suficientes, você compra uma ilha, obviamente. Ele supostamente é dono da Ilha Índigo, nas Bahamas, que ele comprou por 35 milhões de dólares. Número 2. Fortuna líquida de Jeff Bezos, 146,2 bilhões de dólares. Agora, já ouvimos muito sobre esse cara, mas o quanto realmente sabemos sobre o fundador, presidente executivo, ex-presidente e CEO da Amazon? Ao contrário de muitos bilionários que mencionei, que cresceram com pais bem estabelecidos e educados, Bezos nasceu de uma mãe de 17 anos que ainda estava no ensino médio. Ele recebeu o sobrenome Bezos de seu padrasto, um cubano chamado Miguel Bezos, com quem sua mãe se casou em 1968. Ele sempre se interessou por coisas tecnológicas e científicas, e se formou em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação em Princeton, em 1986. Sua riqueza vem da Amazon, uma empresa que começou como uma livraria online e se expandiu para uma loja de comércio eletrônico da qual a maioria de nós não pode viver sem. Ele possui várias outras indústrias, que incluem robótica, varejo, mídia e saúde. Em 2000, ele fundou a empresa aeroespacial Blue Origin, com o objetivo principal de tornar as viagens espaciais mais baratas e confiáveis. Quando ele não está tentando colonizar o espaço, ele está na Terra adquirindo o máximo de propriedades que pode. Atualmente, ele possui um enorme portfólio imobiliário, avaliado em cerca de 570 milhões de dólares, com propriedades no Havaí, Nova York, Califórnia, Texas e Washington. DC recentemente, ele se divorciou de sua esposa Mackenzie Tutre, que recebeu 25% das ações da Amazon, totalizando 35,6 bilhões de dólares, o que a tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas não pense que sua vida amorosa está morta, pois com um portfólio como esse, como poderia estar? Atualmente, ele está em um relacionamento com a linda Lauren Sanches. Desejo felicidade a eles. Número 1. Fortuna líquida de Elon Musk, 210,8 bilhões de dólares. Elon Musk veio de uma família sul-africana muito rica. Seu pai, Elon Musk, era um engenheiro eletromecânico, consultor e desenvolvedor imobiliário que possuía metade de uma mina de esmeralda zambiana perto do lago Tanganyika. Elon desenvolveu uma fascinação por videogames e programação de computadores, e aos 12 anos, já havia vendido o código de um videogame que havia criado. Ele se mudou para o Canadá em 1989 e depois cursou estudos em física. Atualmente, ele é o fundador, CEO e engenheiro-chefe da SpaceX, arquiteto de produtos da Tesla, fundador da The Boring Company e cofundador da Neuralink e OpenAI. Vou pular os detalhes menos interessantes e entrar diretamente em seu estilo de vida extravagante. Confira sua impressionante coleção de carros, que inclui um Jaguar E-Type de 1967, um McLaren F1,
um Audi Q7, um Porsche 911 e um BMW M5. Ele possui 2 jatos particulares da Gulfstream, um G550 e um G650, sendo que ele parece preferir o último. Há alguns anos, foi relatado que ele possuía 4 mansões em Delaware, cada uma com uma história interessante e única. No entanto, ele vendeu muitas de suas propriedades porque queria focar em sua missão de levar a vida humana a Marte. Embora Elon Musk tenha muito dinheiro, há rumores de que ele leva um estilo de vida bastante frugal. Em um podcast de 2015, ele afirmou que, em certo momento, limitou seu orçamento alimentar a $1 por dia. E aí está, os 10 homens mais ricos do mundo. Então me diga, se você tivesse alguns bilhões de dólares, como você os gastaria? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos do nosso canal. Até a próxima!